boa noite, graça e paz. Você que está vendo essa live salva, quero te dizer que a palavra de hoje está em Mateus 24, versículo 36. Vai falar sobre a volta de Jesus, vai dizer que o dia e a hora não sabemos, mas ele vem. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Exatamente. O que a Bíblia diz aqui é para que nós venhamos estar muito vigilante, porque o dia e a hora a gente não sabe. O que a gente sabe é que tem sinais, né? Jesus deixou os sinais. Em Mateus 24 mesmo, no primeiro versículo, ele vai falar para os seus discípulos que haveria sinais para que eles não viessem ficar aterrorizados com as coisas que iam vir a acontecer, porque assim seria mister acontecer, né? Aqui diz que Jesus estava no Monte das Oliveiras e chegaram os seus discípulos e perguntaram a eles: Mestre, que sinal haverá da tua vinda? Que sinal vai ser esse? Jesus falou para eles: olha, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Um dos sinais aqui que Jesus fala é que muitos viriam em nome de Jesus Cristo, né? Dizendo, olha, ali tem o Cristo, tal, ali vem o Cristo. Não acreditei, Jesus falou para eles. Ou seja, um engano religioso, né? Nós podemos perceber aqui que estamos vivendo tempos que há um evangelho diferente sendo pregado, um evangelho falso. Não há um evangelho cristocêntrico, não há um evangelho exatamente como as escrituras nos orienta. O que a gente pode perceber aí? O evangelho da teoria da prosperidade, né? Aquele evangelho que venha para Jesus, que todos os teus problemas serão resolvidos, você vai ganhar carro do ano, casa do ano, tudo que você pedir vai acontecer, tá? Vai ser aquela coisa, um evangelho falso, né? Jesus falou que um dos sinais seria esse. Aí vem o outro sinal, que é as guerras. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, mas não vos assustei, porque visto que isto aconteça. Foi aquilo que eu disse no início, né? Jesus falou para que nós não venhamos nos apavorar com esses sinais de guerra. Vejamos que a guerra é algo que realmente nos deixa meio apavorado, né? Pessoas são mortas, muitas pessoas são ceifadas suas vidas com as guerras. A gente sabe que guerra já existiu há muito tempo. Na época lá de Jesus tinha guerra, mas não era a guerra, essa guerra de trazendo para cá. Eu acho que as guerras veio com uma intensidade muito maior desde lá da época de Jesus, sabe? Já acontecia, né? Houve várias guerras, né? Nossa, Jerusalém passou por muitas destruições que a gente percebe claramente.
A gente percebe claramente que Jerusalém, o templo foi destruído muitas vezes, várias vezes o templo foi destruído. Né? Nações vizinhas queriam invadir Jerusalém, né? Foram guerras, né? Nação contra nação, e assim foi as guerras. Mas Jesus falou, olha, não assusteis, porque é assim que acontece, precisa acontecer, porque a palavra precisa se cumprir. Precisa se cumprir para que eu venha, né? Tudo antecede para que a volta de Cristo venha. Ele veio, primeira vez, né? Ficou entre eles lá, entre os judeus, os discípulos. Ele morreu, ressuscitou, foi para o Pai, mas ele falou, deixou a promessa para eles, olha, assim como vocês estão me vendo subir, vou voltar para preparar lugar. Vou lá preparar lugar, mas vou voltar. Por quê? Eu preciso terminar o meu propósito maior de salvação, né? Tem uns escolhidos aí, tem uma nação eleita aí. Vocês agora vão fazer discípulos de todas as nações, né? Porque ainda tem muita gente. Ou seja, outro sinal importante e um sinal assim sublime é que o evangelho precisa ser propagado por toda criatura, né? Você precisa crer que Jesus Cristo vai voltar, né? E um dos sinais fortíssimos é esse: o evangelho será propagado em toda criatura. Então, aqui, ele falou assim também, olha, mas todas estas coisas são princípios de dores, são princípios das dores. Percebemos que estamos vivendo no princípio das dores, né? É como se a terra estivesse sofrendo como dores de parto, sabe? Aquelas dores que vão se intensificando, né? Quem é mãe e já teve filho sabe como que é essa dor. Essa dor não é uma dor fraca não, mas também é uma dor que você pode suportar. Mas é aquela contração, sabe? A terra parece que está assim, se contraindo. Cada vez que acontece alguma situação, a gente percebe que há sofrimento, a dor no mundo, né? As pessoas sofrem, estão sofrendo com as guerras e rumores e tudo isso. Então, são sinais que antecedem a volta de Jesus. Outro sinal importante, olha, ele falou assim, surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. A gente percebe que tem muitos falsos profetas por aí, né? É aquilo que eu te falei, né? Pregando um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Eu fico assim, percebendo que há como é que eu falo a palavra certa? Uma propaganda, né? Uma multiplicação aí de igrejas, né? E a igreja de todo tipo, igreja, a famosa igreja inclusiva. Não estou dizendo que a igreja não tem que ser inclusiva. Sim, a igreja precisa abraçar, sim, né? O pecador, sim, mas precisa mostrar ao pecador, aquele que ainda não tem esse entendimento de Cristo, e mostrar que Jesus Cristo, ele transforma, ele veio para transformar o mundo, né? Ele vem trazer uma metanoia, ele vem trazer aquele que vivia no caminho errado para o caminho certo. Então, essa igreja inclusiva, que tudo pode, que está tudo assim muito, nada é pecado, isso que também é como se fosse um dos sinais também, porque falsos profetas têm enganado a muitos. Não é um evangelho que Jesus nos ensinou. O evangelho que Jesus ensina na sua palavra é um evangelho que transforma, que liberta, né, que mostra o caminho, que nega a si mesmo e toma a sua cruz e segue, né? Então é aqui que Jesus está dizendo, né? Esse falso evangelho, esses muitos falsos profetas que diz, olha, aqui tem Cristo, mas não tem Cristo, né? Porque não tem o cristocêntrico, Jesus cristocêntrico. E outro sinal, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. A iniquidade tem se multiplicado, né? O pecado tem se multiplicado no mundo. A gente percebe claramente que
a iniquidade, né? Esse pecado consciente, né? Porque pecar, nós pecamos, a gente sabe que a Bíblia diz que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, mas esse pecado consciente, sabe? Você sabe que está errado, mas você pratica, fica na prática desse pecado que não agrada a Deus. Então isso tem se multiplicado muito, tem se multiplicado, se proliferado, até no meio do povo que diz que é o povo de Deus. Então o próprio Jesus falou, olha, cuidado para que não vos engane, porque muitos falsos profetas vão se manifestar. E é o que tem acontecido. Agora ele fala, ó, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. É isso mesmo. O evangelho precisa ser pregado em toda a nação, em todo o mundo. E esse canal aqui das lives do YouTube, da internet, também é um dos sinais da volta de Cristo, porque ele disse que a tecnologia iria também aumentar, né, e se multiplicar. Então é um dos sinais também para você ficar aí apercebido, para você ficar, realmente, o mundo está diferente. A tecnologia de hoje não é de daqui a 20, 30 anos. Hoje o negócio está assim, muito corrido, tá tudo muito, muito rápido. Você percebe que até os dias têm passado rápido, correndo. Quando você olha assim, meu Deus, os meses, semanas, também é um dos sinais da volta de Jesus. Porém, não é o fim. Ele disse que tudo isso são sinais para que a gente venha ficar alerta, para que a gente não venha ficar igual lá na geração de Noé, né? Quando eu li lá no versículo 36, o povo na parte lá em Noé estavam só preocupados em bebedeira, em ir para as festas, em casamento, preocupado em si mesmo, no seu bem prazer, né? Não estava nem, você é maluco, Noé, não tem nada de chuva não, Noé, ninguém vai morrer não, no dilúvio não, isso aí é coisa da tua cabeça, né? Não tem muito isso, não tem? Tem muitas pessoas ainda que não crê, né? Acha que a volta de Jesus é a história da carochinha, mas a palavra de Deus diz claramente que Jesus Cristo virá. E uma coisa assim que eu gosto muito do livro de Apocalipse, né? Eu gosto muito desse tema que Jesus Cristo vem, né? Porque quando ele vir, né? A palavra diz que há uma raptura, um arrebatamento de um povo escolhido por ele, que vai ser arrebatado mesmo, né? Simplesmente vai estar em um lugar e de repente vai sumir. A Bíblia fala sobre isso. Né? Em 1 Tessalonicenses 4,16 fala exatamente isso, que vai ouvir um som de uma trombeta e aquele que foi escolhido por ele, aquele que viver o evangelho verdadeiro, né? Evangelho de Cristo, cristocêntrico, pregar a sua palavra de verdade, né? Porque a gente percebe que há uma vaidade no mundo religioso, né? no mundo gospel, vamos dizer assim. Mas aquele que for ali pregar o evangelho de Cristo mesmo, né? Porque você foi chamado para pregar o evangelho de Cristo, para dizer que Jesus Cristo morreu, veio para viveu aqui, ficou 3 anos no seu ministério de salvação, salvação do mundo, salvação das vidas, né? Mas nada, o propósito do evangelho é esse. Esse é o maior propósito do evangelho. E depois disso, a gente percebe que haverá tempos muito difíceis nessa terra. Se você está achando que o tempo de agora está difícil, não quero te enganar. Eu também não vou te assustar, não estou aqui para te assustar, mas também não posso te enganar, não posso pregar outra coisa para você. A Bíblia diz que haverá tempos muito difíceis na terra. A Bíblia fala aqui que haverá uma tribulação qual nunca houve no mundo. Haverá este tempo, né, da grande tribulação na terra,
Por isso que é importante você crer que Jesus Cristo ele vai vir. Ele vai vir. Porque depois que acontecer esse acontecimento, haverá o anticristo, né? O anticristo, aquele que é ante tudo que é Deus, né? Ele vai se posicionar. E a gente percebe que o mundo está sendo preparado já para a entrada dele. Exatamente. Todos esses sinais que você está percebendo, né? Toda essa tecnologia avançada, todo esse sistema, ele é uma preparação para que o anticristo adentre. A palavra de Deus, ela precisa ser cumprida, né? E vai haver esse tempo que haverá um anticristo, uma pessoa que vai ser revelada, vai vir, né? A Bíblia diz que ele vem da Europa, né? Vai vir de lá, e ele vai ficar reinando em Jerusalém. Ele vai querer se colocar como Deus lá em Jerusalém, na Cidade Santa, aonde acontece muitas outras guerras que a gente percebe, né? Então, assim, haverá esse evento aí, depois que Jesus Cristo vir buscar o povo escolhido. Eu não vou te enganar, a terra vai passar por dores muito mais piores. São dores muito mais intensas de parto. Será grande tribulação, né? Mas eu creio que a igreja não passará por essa grande tribulação. Eu creio que antes Jesus já pegou, já levou esse povo escolhido, né? E eu creio que ele não veio ainda, porque esse número desse povo escolhido ainda não se completou, porque o evangelho precisa ser propagado por toda criatura. E eu creio que essa live vai chegar a muitas e muitas e outras pessoas. E o meu propósito aqui é alertar a sua vida para que você venha crer. Crer que haverá este tempo. Estamos no tempo da graça, né? O tempo onde Jesus Cristo ainda te chama, te convida. Mas depois esse tempo da graça ele vai se fechar. E vai haver o tempo onde o anticristo vai dominar essa terra, né? Vai haver esse tempo, porque a Bíblia fala sobre 3 anos de paz, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de grande tribulação, né? Essa 3 anos e meio de paz que diz são uma falsa paz, onde esse anticristo, né? Este homem que vai vir lá da influência da política, ele vai conseguir fazer uma coisa que nunca foi conseguido, a paz entre as nações, lá em Israel. Você já percebeu que lá vive sempre em guerra, né? Pois é, ele vai conseguir essa proeza, porém essa proeza aí vai ser por pouco tempo, porque depois virá uma grande desolação no mundo inteiro, né? Aí será essa terceira guerra mundial, onde a gente está achando que vai ser agora, porque Israel lá está em guerra, Hamas, aquela situação, ainda não é, né? Aquela guerra lá que está acontecendo lá em Israel ainda não é essa guerra ainda não, viu? Ainda não é não, mas vai haver esse tempo. Por isso que Jesus aqui nos alerta com esses sinais da sua vinda. Amém? Então, estou deixando essa live salva aqui para que você venha ser muito mais instruído na palavra de Deus. Amém? Eu agradeço a todos aí, que Deus abençoe.